Então, boa tarde, gente. Hoje nós temos hoje começa mais uma semana, tá? E aqui no nosso cronograma, hoje nós temos a aula 12, dia 21, em que a gente vai praticamente continuar a aula anterior, né? Na aula anterior a gente viu portas lógicas, sequenciais e contadores, tá? Apesar de que o contadores a gente não chegou a ver, né? E então essa aula a gente vai começar com registradores, contadores, tá? E a gente vai terminar lá com temporizadores. Tá? Essa aqui também é a nossa última aula teórica antes da prova. Tá? Assim que terminar essa aula teórica, eu já vou introduzir também qual é o Lab 05. Tá? E eu adianto para vocês que o Lab 05 é implementar o que a gente vai ver ao longo dessa aula. Tá? Tem uma coisa a mais, tá? Mas é uma partezinha relativamente simples. Tá? Então essa é a nossa última aula teórica. Na segunda que vem, a gente vai ter a revisão para a prova 1, tá? Ou a revisão da parte 1 da disciplina, tá? Em que vai ser uma aula síncrona, né? Essa aqui formalmente síncrona desde o início. Então, a maneira que essa revisão vai acontecer é através de perguntas e respostas. Tá? Então, eu estarei aqui disponível, vocês entram, fazem perguntas do tipo, tu poderia explicar tal parte, tu poderia, né, explicar alguma parte, inclusive laboratórios e teóricas, enfim, tá? E eu vou responder para vocês. Então, assim, ó, da parte da revisão, eu não vou preparar nenhum material, tá? Eu vou simplesmente estar disponível para responder perguntas. Não havendo perguntas, não haverão respostas, né? Então, nessa primeira parte, a gente vai ter revisão, e na sequência eu vou falar um pouquinho do temporizador do Neander. Tá? O temporizador do Neander, ele não cai na prova, mas a gente vai precisar usar ele para os laboratórios durante a segunda parte da disciplina, tá? Então, oficialmente, hoje é a última aula com matéria da primeira prova, tá certo? Então, nossa aula número 12, né? E eu vou aproveitar e pela primeira vez vou mostrar um dos slides do Neander. Tá? A gente tem duas partes do Neander aqui, organização parte 1 e parte 2. Ao longo da segunda parte da disciplina, eu vou falar um pouquinho mais do Neander, porque a gente vai começar a aproximar as nossas implementações de laboratório para o projeto final da disciplina, tá? Mas hoje eu vou passar rapidamente aqui pelo Neander. Tá? Então, esse slide aqui, ele mostra a organização do Neander. Tá? Essa aqui é a organização geral. Talvez vocês lembrem lá da época de ArcZero, da organização do Neander, mas a gente tem algumas coisas aqui, algumas coisas interessantes aqui do Neander, né? A gente tem, por exemplo, a ULA, que está aqui, né? Então, em teoria, vocês já fizeram a ULA, né? Então, a ULA também tem aqui a saída N e Z, né, que é quando for negativo e quando for zero. Então, teoricamente, vocês também já têm isso aqui. Na seleção da ULA, vocês têm as operações, entrada X, entrada Y, né, que eu até acho que a gente chamou de A e B, né, mas nós temos ali a ULA. Tá? Aqui vocês podem ver um multiplexador de 2 para 1, né, então todo o Neander aqui é de 8 bits. Tá? Então, esse multiplexador vocês também já têm. Né? E aqui vocês têm outro pedacinho que vocês também já têm, que é o decodificador. Né? E aqui vocês podem ver os 4 bits. Né? Então, esse aqui é um decodificador 4 para 16. Né? Então, vocês já têm o decodificador, já têm o multiplexador, já têm a ULA. Né? E faltam alguns outros pedaços aí. Né? Vocês também têm lá o divisor de frequência, né? Que é o da semana passada, né? Que a gente entra com uma frequência e sai com uma frequência mais lenta, né? Uma frequência menor, portanto, né? E o que mais que a gente tem aqui no Neander? Tá? Nós temos aqui o PC,
nós temos o RM, que é o registrador de endereço de memória, registrador de dados de memória, registrador de instrução, tá? Que é um registrador grande aqui também, o registrador acumulador, e aí nós ainda temos dois registradores de um único bit, que é o registrador de N e de Z, né? Então, e aí, claro, a gente ainda tem a unidade de controle e a gente ainda tem a memória, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai focar nos registradores, tá? Quem são os registradores, portanto? No acumulador, no PC, no RM, no RDM, no RI, no N e no Z, tá? Então, hoje, a gente vai falar sobre registradores. Tá? E, pelo menos a primeira parte da disciplina é sobre registradores, tá? A segunda parte da disciplina, da aula de hoje, é sobre contadores, tá? Que é um tipo de registrador. Então, especificamente aqui no Neander, a gente tem um registrador contador que é o PC, tá? Então, a gente vai focar um pouquinho no PC na segunda parte da aula de hoje, tá? E na terceira parte da aula de hoje, a gente vai falar sobre temporizadores, que é um registrador bastante específico que a gente vai encontrar dentro da unidade de controle. Tá? Então, aqui a gente tem lá o nosso temporizador, tá? Que na aula que vem, né, durante a revisão, eu vou falar um pouquinho do temporizador do Neander, tá? Mas que é um outro tipo de registrador que é relativamente simples. Tá? Então, a nossa aula de hoje gira em torno desses registradores aí do Neander, tá bem? Então, esqueçam por enquanto essa parte aqui da esquerda, tá? Depois a gente vai voltar para ela, eu só pré-desenhei aqui para dar uma acelerada na nossa aula. Tá? Mas o que a gente viu na aula passada? Né? Agora fazendo um link com a nossa aula passada. A gente fez registradores, né? Flip-flops, especificamente do tipo D, né? Em que a gente usou uma estrutura mais ou menos parecida com essa. Né? A gente fez um latch, né? E em cima desse latch, a gente colocou um controle. Então, nesse caso aqui, nós colocamos um controle e uma entrada do tipo D, né? Invertida da seguinte maneira. Né? Então, isso aqui era um latch do tipo D. Né? Então, na aula passada, a gente viu mais ou menos isso. Tá? Especificamente, a gente viu como esse laço aqui, né, que fica girando aqui, ele mais ou menos parece com dois inversores, né, ligados um no outro, né, que ficam ali girando um atrás do outro e mantendo o sinal. Tá, gente? Então, na aula de hoje, a gente vai pegar o flip-flops do tipo D, tá? Flip-flops do tipo D, e a gente vai ver como, a partir de flip-flops do tipo D, a gente consegue construir registradores, tá bem? Então, agora a gente passa aqui para o quartos, tá? E eu tenho aqui na direita um flip-flop do tipo D, tá? Deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom. Né? Esse aqui, então, portanto, é um flip-flop do tipo D, né? DFF, certo? E a gente já viu na aula passada que quando a gente coloca um sinal de entrada, né? Esse símbolo específico aqui é um sinal de clock, né? Então, um sinal de controle e um sinal de saída. Tá? Aqui a gente ainda tem um preset e um reset. Né? Quando a borda de clock bate aqui, né? Por exemplo, dependendo da nossa implementação do mestre-escravo, que a gente viu na aula passada, a borda que pode ativar é a borda de subida ou a borda de descida do clock, né? Ou seja, uma transição de 0 para 1, vai fazer o quê? Que o sinal que está na entrada passe para a saída. Né? Então, quando a gente tem a borda, a gente tem, na verdade, a transição do sinal de entrada para a saída, o
que a gente pode ver também como uma escrita, né? A gente só passa durante a borda, né? Até aí alguma dúvida, pessoal, com relação à aula passada e o link com a aula de hoje? Tá. Então, assim, ó, voltando aqui para o nosso Meander, se nós quiséssemos, né, registrar a flag de N, por exemplo, que tem um único bit, tá? O que a gente poderia fazer, né, era simplesmente colocar, aqui eu vou colocar um pino qualquer, tá? Mas a gente poderia colocar aí um pino de entrada, né, no nosso registrador, certo? Tá? Eu naturalmente ligo aqui um clock nele, certo? E eu poderia chamar esse pino aí de N, por exemplo, N in, tá? N in, certo? Então a gente tem a entrada do N, né? E a gente poderia ainda colocar aqui uma saída justamente para o nosso N, né? Posso até botar o nosso N out aqui, tá? Fato é que quando a gente usa o N, né, na borda de subida a gente vai registrar no nosso registrador, né, nesse nosso registrador de 1 bit, no nosso flip-flop, tá? E quando a borda de subida chegar no nosso controle, a entrada vai passar para a saída, tá? Então, esse aqui poderia ser, de certa maneira, um registrador do tipo para o N, né, ou para o Z, tanto faz. Agora, quando a gente pega, por exemplo, o RM, o RDM, o RI e por aí vai, o que acontece é que a gente precisa de mais de um bit, né? Então, por exemplo, o acumulador, tá, que recebe a saída da ULA, precisa armazenar 8 bits ao invés de 1. Né? Então, com isso, um único bit simplesmente não nos serve, né? A gente precisa de 8, certo? Então, aqui especificamente eu vou botar só mais 2 ou 3. Vou botar 3. Tá? Mas a ideia é que cada flip-flop seja responsável por armazenar um bit. Né? E aí a gente teria aqui, por exemplo, o acumulador 0, né? E a gente ainda teria o acumulador 1 e o acumulador 2 aqui embaixo. Tá? E aí, claro, a gente liga as entradas. Né, na nossa entrada do tipo D. Tá? O clock, para todos os registradores, sempre vai ser o mesmo. Tá? O controle. Por quê? Porque a gente vai fazer um circuito síncrono ao clock. Tá? Então, a ideia do clock aqui é que ele sincronize o circuito para que todos os registradores, tá, que vão representar os nossos estados ou as memórias, né, transicionem todos ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso, o nosso clock vai ser um clock único para todo o circuito, tá? E o controle, quando ativar o bit 0, vai ativar o bit 1, o bit 2 e todo mundo junto, tá certo? Então, se eu colocar aqui, vou botar ACO0 de out, né? E eu vou colocar aqui o nosso AC1, e eu vou colocar aqui o nosso AC2, tá? E, claro, eles vão estar ligados, né? Então, o que a gente tem aqui é que quando a gente tem a nossa borda de clock, em paralelo, todos os bits do acumulador passam para a saída do acumulador, né? Até que esse clock, até que essa borda entre aqui nos nossos flip-flops, eles vão ficar trancados, né? E não vão ficar passando adiante, tá certo? Então, este aqui é um registrador, nesse momento aqui de 3 bits, né? Em que a gente faz o que a gente chama de uma carga paralela, né? Porque o bit 0, 1, 2, 3, 4 até o 7, todos eles são carregados de forma paralela para o nosso registrador, né, de atualmente 3 bits, tá certo? Sim, pode falar.
O flip-flop, tá? Ele vai ter uma entrada D, né? Que vai ser esse D aqui, certo? Então, quando a gente coloca um dado, tá? Ele, depois que o controle estiver ativo, este dado vai passar para a saída, né? Ou seja, o dado só passa, o D só passa para o Q e, consequente, para o não Q, né? Quando o controle permitir, tá? No caso de um LET, o que acontece é, quando o controle estiver ativo, durante todo este tempo aqui, tá? O D vai estar passando para o Q, certo? Mas no caso do flip-flop, tá? E isso é o que diferencia o flip-flop do LET, tá? O flip-flop não é sensível ao nível do sinal, não é enquanto estiver em 1, ele vai estar passando, tá? Mas sim a transição do nível, tá? Então ele é sensível à borda, o que significa que o quê? Quando a borda transicionar, né, quando houver uma borda de subida, tá, ou uma borda de subida, dependendo de como vocês fizerem o flip-flop D, tá, só durante esse tempinho aqui, pequeníssimo tempo aqui, tá, que o D vai passar para o Q. Tá. O, então, a pergunta é, no caso do divisor de frequência, né? Por que o clock funciona de maneira diferente daqui, certo? O divisor de frequência, ele é um circuito bastante específico, tá? Em que a gente ataca diretamente o clock, né? Então, o que acontece é o seguinte, a gente recebe o clock como entrada e a gente responde um novo clock, tá? Entretanto, todo o nosso circuito, tirando a parte do divisor de clock, vai receber o mesmo clock, tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar um circuito de entrada e colocar aqui, tá? E este cara vai ser o nosso clock, tá? Então, o que acontece é o seguinte, ó, o nosso clock, ele é um valor de referência, tá? Normalmente externo à placa, tá? Que tem uma frequência pré-definida. Se a frequência não for, ela não servir para o nosso circuito, tá? Então a gente tem que ou diminuir ou aumentar ela. Entendeste? Então, no divisor de frequência, o que aconteceu é o nosso clock de entrada da placa era de 50 MHz, o que significa que a gente tinha a cada segundo 50 milhões de ondas de clock. Essa é a definição de Hertz, né? É quantidade por segundo. Tá? Então, as 50 milhões de transições de clock é muito rápido para a gente queria um circuito muito mais devagar. Tá? Mais especificamente, a gente queria um circuito com 1 Hz, ou seja, uma onda de clock por segundo. Tá? Justamente por isso, ó, se a gente tiver um clock de 1 Hz, a cada segundo a gente vai ter uma borda de subida e, portanto, a cada segundo o valor de AC0 vai passar para AC0 out. Entendeu? Tá? Mas o que acontece, então, é que a gente sempre vai ter um único clock global. Né? Ou pelo menos, idealmente, a gente vai ter um único clock global. Tá? E o principal motivo para isso acontecer é que o clock ele é um sinal muito sensível. Tá? A gente, claro, o nosso circuito aqui a gente está falando de 1 Hz, tá? Mas quando a gente pega um Core i7, por exemplo, ainda que seja um chip de celular, né? A gente está falando de clocks da ordem de gigahertz. Né? Gigahertz significa um clock, na verdade, 1 giga significa 1 bilhão de ciclos de clock por segundo. Né? Então, para a gente ter 1 bilhão de ciclos de clock por segundo e esse sinal chegando ao mesmo tempo no circuito inteiro, a gente tem que ter todo
um projeto desse sinal, tá? Muito específico e muito preciso, tá? Porque se esse sinal chegar diferente no bit 2 e no bit 0, por exemplo, a gente pode passar o bit 0 adiante e não passar o bit 2 adiante, né? Então, o nosso registrador acaba passando em tempos diferentes e ele vai deixar de funcionar. Deu para entender? Tá? Então, por via de regra, a gente estará interessado em ter um único clock, tá? Que seja igual para todas as nossas instâncias, né? Aqui a gente consegue ver isso de maneira clara, né? Esse clock, ele chega ao mesmo tempo nesses 3 flip-flops, tá? Se ele tiver um atraso no 0, ou no 2, ou no 1, tá? Ou ainda, se o clock não chegar em algum deles, o nosso circuito inteiro vai estragar, tá? Então, o clock ele é bastante sensível, tá? E o projeto dele tem que ser bem feitinho para não gerar atraso, ou chegar em algumas células e não a outras, né? E quando a gente está falando do projeto do circuito, né, fazendo em silício mesmo no FPGA, tá? A gente tem que dedicar uma boa parte do circuito para fazer com que o clock funcione bem. Dito isso, tá? A gente tem aqui então um registrador de 3 bits, né? E vocês podem ver que é relativamente fácil fazer esse registrador de 3 bits, né? Então, voltando aqui para o nosso Neander, tá? Vocês podem ver aqui, por exemplo, o RM, o RDM, o acumulador são todos registradores, tá? Mas, e aí eu não lembro até que ponto, na verdade eu não sei até que ponto vocês lembram do funcionamento do Neander, tá? Mas cada instrução do Neander utiliza esse hardware de maneira diferente, né? Então, por exemplo, no caso de um Edge, né, o PC, se vocês bem lembram, armazena o endereço da instrução, né? Então, esse endereço da instrução tem que passar pelo MUX, chegar no registrador de endereço, esse endereço vai acessar a memória, e aí a memória vai responder com a instrução no RDM. Essa instrução do RDM tem que chegar no RI, do RI passar pelo controle, e aí o controle vai decidir se o PC precisa buscar uma nova instrução da memória, né, ou um outro pedaço da instrução da memória, acessar a memória de novo, o RDM e por aí vai, né? Então o que acontece é, no Neander, a gente nem sempre vai querer usar todos os registradores disponíveis ao mesmo tempo, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a gente inicialmente vai ler o PC e escrever o dado do PC no REM, mas a gente não quer fazer nada em RDM, a gente não quer fazer nada em acumulador, a gente não quer fazer nada no RI, tá? Então, o controle entra em funcionamento nessa parte, né? O controle é responsável, através dos sinais de controle, tá, de dizer qual registrador está sendo escrito e qual registrador está sendo lido, tá? E para isso, a gente usa esse pequeno sinal chamado de carga, tá? Aqui a gente tem o carga PC, a gente tem o carga RM, carga RDM, carga RI, carga até para o N e para o Z, que casualmente eles compartilham a mesma carga, e ali o carga AC, tá? Então, em outras palavras, isso aqui diz que a gente vai escrever no registrador, tá? Então, se a gente voltar aqui no quartos, vocês vão ver que esse nosso circuito não permite esse tipo de coisa. Pelo menos não da maneira como ele está agora, né? Vocês podem ver que o que entra vai direto para a saída, tá? Então, o que acontece é, esse nosso bit 0, ele sequer tem a cara de uma memória, né? Se vocês lembram lá da nossa aula passada, a gente tinha essa realimentação das portas NAND, né, para manter o sinal aqui dentro, né, como se fosse dentro desse inversor aqui, né? Essa mesma característica a gente não vê no flip-flop, tá? Apesar de internamente ele ter essa inversão, é uma inversão interna, não é a nível de sistema, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui no nosso flip-flop é gerar essa realimentação, tá?
E para gerar essa realimentação, o que a gente vai fazer é a gente, na saída do flip-flop, tá, vai criar esta realimentação. Tá? Então, isso aqui claramente é problemático, tá? Mas vocês podem ver que com isso aqui, ó, a partir de agora, o Q realimenta o D. E, portanto, a gente fica girando o sinal aqui dentro. Né? Agora, qual é o problema? O problema é que nós temos um sinal do tipo D com duas fontes. A gente tem a fonte Q, então o Q quer escrever no D, mas a gente tem a entrada também, que também quer escrever no D. Né, pessoal? Então, o que a gente faz quando a gente tem duas fontes para o mesmo sinal? Alguém sabe me sugerir uma opção? Isso. O que a gente vai fazer é colocar um selecionador, ou em outras palavras, um multiplexador. Né? Então, eu fiz previamente aqui um multiplexador. Tá? A gente tem aqui as nossas duas ends ligadas numa OR. Tá? E aí uma seleção que quando for 0 passa A, né? Porque o 0 se inverte no NOT, vira 1, então o A passa adiante. E quando for 1, passa B. Tá? Então, com este multiplexador... agora ele me estragou aqui. Tá? Com este multiplexador, o que a gente vai fazer é o nosso AC0 ele vai entrar em B, tá certo? E eu vou pegar o nosso multiplexador, só vou descer ele aqui direitinho, e colocar ele o quê? Na entrada do nosso flip-flop, certo? E aí, esta realimentação, eu vou realimentar na outra porta do multiplexador. Né? Então agora, gente, veja aqui o que está acontecendo. Claro que a gente ainda tem a seleção, tá? Então eu vou botar um pino aqui de seleção também. Tá? Seleção. E eu vou chamar de seleção AC. Tá? Seleção acumulador. Tá? Então o que acontece é, quando essa seleção do acumulador está em 0, ela vai passar A, né? A que vai passar pela porta AND, juntar na OR e vai chegar aqui. Então, em outras palavras, quando a seleção estiver em 0, a gente vai estar girando o valor que a gente tem aqui. Né? Só lembrando a vocês um outro detalhe, tá, gente? A gente não está constantemente girando, tá? Porque o valor da entrada do flip-flop só passa para a saída na borda de transição do clock. Tá? Então, a diferença aqui é, quando a gente tiver a borda do clock, tá, e a seleção do acumulador estiver em 0, a gente vai girar esse valor aqui dentro, tá certo? Quando for 1, tá, o que vai acontecer? Nessa entrada, a gente vai ter a entrada B, né? Porque a gente vai ter a seleção em 1, então essa AND vai estar ativa, né? Então o B vai passar para a saída e vai chegar no OR e vai chegar ali dentro. Tá? A mesma seleção vai colocar em 0 essa AND e vai bloquear essa AND, tá certo? Então, com isso aqui, ó, além da gente ter aquela realimentação interna do flip-flop que resolve o nosso problema da borda, né, gente? A gente vai ter uma outra realimentação mais externa, tá? Que vai decidir quando o dado passa para o AC0. Tá? Então, uma coisa que aqui é interessante é o seguinte, ó, para a gente controlar esse bit, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente vai deixar a seleção sempre em 0. Uma vez que a seleção estiver em 0, tá, o valor B aqui, ou a entrada AC0, ela não vai conseguir entrar nesse nosso loop. Tá? E aí, quando a gente... E, claro, o AC0 out vai sempre receber o valor que está dentro desse loop, né? Dentro deste elemento de memória. Quando a gente colocar o seleção em 1,
a gente vai colocar ele durante um ciclo de clock apenas. E durante esse único ciclo de clock, a gente vai permitir que um novo valor entre nesse loop. Tá? Então, em outras palavras, quando a seleção do acumulador estiver em 1, a gente vai permitir que esse loop seja escrito pelo acumulador 0. Faz sentido? Tá claro para vocês? Isso aí, perfeito. Pelo seguinte, ó, essa redundância. Então, só repetindo a tua pergunta, tá, para gravação. A pergunta é: por que a gente tem essa redundância de um loop interno e um loop externo? O motivo pelo qual isso acontece é que são loops que têm funções diferentes. Tá? O loop interno aqui do let, tá? ele serve para que essa célula não seja escrita por D. Né? Então, quando o nosso controle está em 0, tá? A gente desativa essas duas portas e a gente mantém o sinal dentro do próprio let. Tá? E com esses dois lets, a gente cria o controle do clock. Né? Então, o que acontece é o seguinte, ó, o loop interno, tá? Ele é regido pelo clock do sistema. Tá? Então, o loop interno serve para fazer com que o flip-flop seja um flip-flop. Tá? Porém, usando o controle para fazer o flip-flop, a gente não tem um controle de escrita a nível sistêmico, tá? De fazer esse loop externo. Entende? Então, eles não são exatamente redundantes porque eles têm funções diferentes. Tá? Então, tá? É claro que a gente precisa de toda essa arquitetura em todos os bits, né, gente? Porque aqui a gente está escolhendo, não faz muito sentido a gente escrever só no bit 0 e deixar o 1 e o 2 passando reto. Tá? Então, claro, a gente precisaria copiar esses multiplexadores no bit 1 e no bit 2. Tá? Eu não vou fazer isso para não deixar muito confuso o que está aqui. Tá? Então, colocando o nome nas pessoas aqui, essa seleção do acumulador, tá? A gente, na verdade, vai chamar ela de carga do acumulador, certo? Então, quando a carga estiver em 0, significa esse registrador não está disponível para escrita, ou seja, tu não pode mudar o valor que está girando nesse loop. Tá? Quando a carga estiver em 1, aí o valor de entrada ali, né, o novo valor que a gente quer escrever, vai poder escrever aqui dentro. Tá? E aí, claro, enquanto a carga estiver em 1, o que vocês colocarem em AC0, tá? Para cada borda de clock, vai entrar desse loop e vai ficar constantemente reescrevendo. Tá? Então, vocês podem ver aqui ó, algumas cargas que a gente usa em todos esses registradores. Tá? Então, esses registradores aqui que a gente vai ver no Neander, tá? O que a gente chama é de carga paralela. Tá? Porque quando a carga acontece, deixa eu voltar para o quartzo, quando a carga fica ligada, tá? A gente, de maneira paralela, escreve no AC0, escreve no AC1 e escreve no AC2 de maneira paralela. Tá certo? Qual que é o único pequeno problema deste sistema? Tá? É que a gente precisa de 3, nesse caso, né? A gente precisa de 3 bits paralelos para escrever, porque a gente precisa ter o AC0, o AC1 e o AC2. Tá certo? Então, uma maneira que a gente faz, e aí agora eu pergunto para vocês se vocês teriam alguma ideia de como resolver isso, se eu quisesse não utilizar AC1 e AC2, tá? Eu quero continuar escrevendo um valor nesse flip-flop, tá? Porém, sem usar um pino de entrada chamado AC1.
tá? Em outras palavras, eu tenho uma única entrada, que é esse bit AC0, certo? E eu quero fazer com que esse bit chegue não apenas no bit 0, mas também no bit 1, no bit 2 e nos bits subsequentes. Vocês têm alguma dica para eu fazer isso? Tá, gente? Deixa eu me esclarecer um pouco mais. No circuito anterior, a gente precisava de 3 bits de entrada, de 3 fios de entrada, né, AC0, AC1 e AC2, para fazer a carga, para a gente poder escrever nos 3 flip-flops. Tá? Agora, ao invés de usar 3 fios, eu quero usar um único fio, que é AC0. Tá? Então, de alguma maneira, este sinal tem que chegar nessa e nessa instância. Tá? Então, a maneira que a gente vai fazer isso é: eu vou puxar um fio dessa saída para o estágio de baixo. Tá? O que isso significa? Né? Que essa nossa saída, agora ela não só vai para AC0, mas ela também entra no bit 1. Né? Então o bit 0 está influenciando o bit 1. Tá? E aí, para piorar, o que eu vou fazer é a mesma coisa no bit 2. Certo? Então, em outras palavras, o que eu estou fazendo é, eu estou encadeando a saída do bit 0 no bit 1 e a saída do bit 1 no bit 2. Tá, gente? Então, pergunto para vocês. Se eu colocar em AC0, tá? Por exemplo, os valores 0, depois 1, depois 1. Tá? Em cada borda de clock, eu coloco 0, 1 e 1. Tá? O que vai acontecer com o nosso circuito? O que vai acontecer com o nosso circuito, gente, é o seguinte. O primeiro 0, né? A gente coloca essa 0 igual a 0, certo? Então, esse 0 vai entrar aqui, supondo que a nossa carga seja igual a 1. Né? Então, a gente tem 1 aqui, certo? Então, nosso S0 vai passar pelo multiplexador, vai passar pela OR, vai passar por aqui, ou seja, na primeira borda de clock, tá? O que vai acontecer é que o nosso S0 passa para cá, o 0, né, da entrada, e vira 0 aqui, certo? Esse 0, por sua vez, vai ficar girando, né? Na verdade, ele até não vai girar, porque na primeira borda de clock, o 0 passou para cá, né? Então, esse 0 vai chegar até aqui e vai virar 0 neste cara, né? Só que reparem que na primeira borda de clock, o AC0 que entrou no nosso loop. Tá? Assim que a borda acabar, ou seja, assim que essa borda terminar, né, gente, o que vai... na verdade, independente dessa borda, o nosso 0 vai girar e vai parar nessa end, né? Porque a nossa carga é igual a 1, então aqui a gente tem 0 e essa nossa end está bloqueando a entrada, certo? Ou seja, enquanto carga for igual a 1, quem manda no nosso circuito é a C0, certo? Mas o que acontece? Durante a primeira borda de clock, então, quando esse valor passa para cá, esse 0 também vai girar e vai chegar até aqui, tá, pessoal? Só que o que acontece? Esse 0 não vai passar adiante ainda, tá? Porque na primeira borda de clock, eu vou até desenhar aqui, na primeira borda de clock, certo? O 0, ele vai simplesmente passar até aqui. Quando ele chegar neste ponto aqui, tá? A gente já vai estar com o clock em cima, tá? Ou ainda, e o clock depois vai descer, né? E vai se manter mais um pouco, tá? Até que
ele vai ter a segunda borda de clock, certo? Então, nós tivemos a primeira borda de clock em que o sinal chegou até aqui. Quando vier a segunda borda de clock, aí sim esse zero vai passar para cá, tá? E aí, esse zero passando para cá, ele vai girar e vai chegar até aqui, né? Onde a nossa borda de clock aconteceu algum tempinho antes aqui, né? Então, de novo, a gente vai estar num sinal alto, vai descer o clock, e só quando ele subir de novo que o zero vai passar para o nosso AC2. Faz sentido, gente? Ou seja, para esse primeiro zero chegar no AC2, a gente precisa de uma borda de clock, duas bordas de clock, três bordas de clock. Tá certo? Quando a gente tiver a terceira borda de clock, o zero vai ter pulado de estágio em estágio até o AC2. Enquanto a gente mantiver o zero, digamos que a gente tivesse mantido o zero aqui durante todo esse tempo, a gente teria AC0 igual a zero, AC1 igual a zero e AC2 igual a zero também, né? Porque o zero que entrou escreveu nos três bits que a gente tem aqui. Correto? Até aqui, gente, deu para entender essa parte? Ficou claro? Sim? Ok. Beleza, então. Agora, vamos pegar agora aqui, tá? Vou desenhar uma onda que ela não está bem quadrada, tá? Mas a gente tem aqui a nossa primeira borda, a nossa segunda borda e a nossa terceira borda, tá? E aqui, então aqui a gente tem o nosso CLK. Só lembrando vocês, gente, o nosso CLK é esse cara, é esse aqui, né? Tá? É o CLK que entra para todo mundo ao mesmo tempo, né? Só não apareceu aqui no desenho. Pode perguntar. Quando aqui, ó, deixa eu tentar mostrar aqui, ó, aqui eu vou desenhar o AC, tá? Então aqui a gente tem um AC em zero, tá? E aí a gente tem aqui, né, a nossa borda de clock, certo? Depois a nossa segunda borda de clock, eu vou até passar ele para 1, tá? E na terceira borda de clock, ele também vai estar em 1, tá? Mas vamos pegar o primeiro aqui. O AC estava em zero, né? Então o AC estava em zero. O fato dele estar em zero significa que... Eu vou botar em laranja aqui, tá? O fato dele estar em zero significa que ele fez todo esse tráfego aqui, né? E parou aqui. Por que ele não foi adiante nesse momento? Porque ele está esperando esta borda de clock. Entendeu? Quando essa borda de clock acontece, que é a primeira borda de clock, deixa eu mudar aqui, vou botar assim, em azul essa parte, em laranja essa parte, em marrom a terceira parte e cinza a última parte. Tá? Então, nesse trecho de tempo, né, o zero passou até aqui. Tá? Ele não passou adiante porque não tinha tido a borda de clock. Quando a primeira borda de... E claro, aqui embaixo a gente não sabe os valores, tá? Aqui a gente não sabe os valores. Pode ter qualquer coisa. Tá? Quando a primeira borda de clock aconteceu, a gente entra na parte azul da nossa temporização. Então aconteceu essa borda de clock, que é essa aqui. Tá? Então o laranja passou adiante para o azul, certo? E o azul, ele vai girar aqui, né? E ele vai girar aqui e vai trancar aqui. Por quê? Porque o carga C não mudou, né? Então o azul ele tranca aqui, certo? E ao mesmo tempo o azul gira e vai chegar até aqui onde ele vai ficar trancado. Certo? Por que ele fica trancado? Porque nós já estamos nessa parte do azul. Aquela borda de clock já está no passado. Tá? Então, o que acontece? O azul vai ficar trancado aqui
até acontecer uma nova borda de clock. Tá? Essa borda de clock acontece no marrom. Tá? Então, quando aqui a gente tem essa borda de clock, né, que a gente tem a transição do azul para o marrom, o que vai acontecer é que este sinal vai girar e vai chegar até aqui, onde ele vai ficar travado de novo. Né? Por quê? Porque a gente não tem essa borda de clock. Essa borda de clock, novamente, só vai acontecer no cinza. E quando essa borda de clock subir no cinza, a gente vai ter que este sinal vai chegar na saída. Ficou claro agora? Não sei se eu tentei responder a tua pergunta antes de tu perguntar. Uhum. Tu diz aqui, depois, tá? Então, depois da primeira borda, nós estamos falando desse momento aqui, né? Em que ele passa. E a tua pergunta é sobre a parte de baixo ou a parte de cima? Tá. Então, na parte de baixo, ele vai girar até esse segundo estágio. Perfeito. Sim, ótimo. Excelente a tua pergunta. Uhum. Isso. Não, tu tá 100% correto. Tá? Então, deixa eu falar agora sobre o AC0, o AC1 e o AC2, que são as saídas. Né? Então, o que acontece é o seguinte, ó. Inicialmente, os valores são não sei, não sei e não sei. Tá? As saídas de AC0, AC1 e AC2. Tá? Quando a parte laranja acontece, tá? A gente tem não sei, não sei, não sei. Né? Eu vou até mudar a cor para ficar bem direitinho ali. Tá? Então, quando a gente está na parte laranja, a gente tem não sei e não sei. Tá? Quando o laranja passa adiante, ou seja, quando a gente entra na parte azul do circuito, a gente tem zero na saída, certo? Porque o laranja passou e virou azul, né? Só que aqui a gente continua não sabendo e não sabendo, tá? Quando a gente entra no marrom, tá? A gente tem que cuidar o seguinte, ó. Essa parte laranja não é mais zero, né? Porque o AC passou de 0 para 1 durante o azul, certo? Então, quando o azul aconteceu, o azul também vai acontecer aqui, né? O azul também acontece aqui, né? Em paralelo com essa parte azul, correto? Só que esse azul, como a gente está vendo aqui na C, ele vai trazer o valor 1 para cá. A única questão é que esse 1 não vai passar, né, até que a gente gire aqui em volta. Ou seja, esse 1 aqui, ele vai bater nesta borda de clock. Ou seja, ele vai estar... Esse azul, ele vai virar o marrom aqui também, né? Entendeu? Então esse marrom vai chegar aqui. Então no azul, a gente vai ter a saída para zero, não sei e não sei. Mas quando a gente estiver no marrom, a gente vai ter essa entrada 1 aqui, vai vir para esta saída, certo? O zero vai vir para cá, né? E a saída vai continuar como X. Tá? Então, na prática, o que aconteceu é esse zero foi shiftado do AC0 para o AC1. Tá? Da mesma maneira, de certa maneira, a gente passou esse X para cá. Né? Porque a gente tinha um X qualquer, esse X foi shiftado, a gente não sabia o que tinha aqui, né? Mas esse X girou para a segunda etapa no primeiro clock. Né?
Então, esse X foi jogado aqui para baixo, né? E nessa segunda parte, esse X foi jogado para cá, certo? E quando a gente estiver na parte do cinza, o que a gente vai ter é que a gente continuou com o 1 aqui, né? Então, a gente vai ter um novo 1 entrando, certo? Mas aqui no marrom a gente vai ter 1 e por final a gente vai ter 0 aqui, tá? Por quê? Porque esse 1 foi empurrado aqui para baixo e esse 0 foi empurrado aqui para baixo. Respondi a tua pergunta agora? Tá? Então, isso, tá todo mundo preso nesse MUX. Por quê? Porque o carga é igual a 1, né? Tá? Então, agora o que, que acontece? Inicialmente, tá, gente? Vamos ver o que aconteceu. A gente colocou o valor 0, 1 e 1, tá? E esse 0, 1 e 1 acabou aqui, né? 0, 1 e 1. Então, o primeiro 0, ele foi shiftado até o último estágio. Esse 1 foi shiftado até o segundo estágio, né? E esse 1 veio parar só nesse estágio, tá? Agora, o que acontece? Se eu pegar e colocar o meu carga igual a 0, tá? Ou seja, colocando carga igual a 0, eu vou bloquear essa entrada, né? Então, essa entrada vai ser bloqueada pelo carga igual a 0, né? E o que, que a gente tinha? Esse 1, que aqui está como cinza, né? Lembram que aqui a gente está em 1, certo? Esse 1 vai girar por aqui, e esse 1 agora vai passar e entrar aqui, né? Até aí tudo bem? Por quê? Porque a gente mudou o carga para 0, então a gente bloqueou a entrada e a gente girou esse laço do 1. Então esse 1 está super estável aqui, né? Não vai mexer nada, vai ficar parado esse 1 girando no nosso loop, tá? Entretanto, este mesmo 1 vai continuar descendo para cá, né? Então o que acontece é, no próximo estágio, esse 1 vai se manter, né? Porém, esse mesmo 1 vai ser jogado aqui para baixo, certo? Porque esse 1 continua descendo, então aqui a gente também vai ter 1, né? E este mesmo 1 vai eventualmente descer aqui para baixo, correto? Então a gente inicialmente vai jogar esse 1 para a saída, né? Só que esse 1 aqui está em loop, né? Então a gente para sempre vai ter 1 aqui e esse 1 vai acabar caindo e caindo e vai deixar todo mundo em 1. Faz sentido? Tá, gente? Então, assim, ó, se vocês entenderam essa parte, o pior já passou. Tá, tá, pode perguntar que tá confuso mesmo. Sim, correto. Tá. Então, eu só deixa eu repetir a tua pergunta, tá? Que é, se eu não fiz um clock a mais. Sim, na verdade eu fiz bem mais de um clock a mais agora no finalzinho, tá? A gente aqui tem vários clocks acontecendo, tá? E a gente também, uma coisa que eu não desenhei aqui foi a carga, né? Que a carga, ela estava em 1 durante esse tempo todo e aqui em algum momento eu baixei ela para 0, né? Mas sim, tá? Os primeiros 3 clocks eu fiz direitinho e depois eu desenhei um monte de 1 e seta, tá? Por quê? Porque é mais para vocês entenderem como a gente tem um único sinal entrando no circuito e a cada clock esse sinal vai descendo, né? Então, por exemplo, se eu tivesse 8 bits aqui em um único sinal de entrada,
quantos clocks eu precisaria para colocar esse vetor de entrada nos 8 bits? Hein, gente? Quantos clocks eu precisaria para colocar em 8 estágios? Não, digamos que eu tenho um vetor de 8 bits de maneira serial. Tá? 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, por exemplo. E eu quero colocar esse valor em 8 bits aqui. Quantos clocks eu preciso esperar? Quantas ondas de clock eu preciso esperar? Na verdade, 8. Né? Na primeira, eu passo 1. Na segunda, este cara chega embaixo. Na terceira, no terceiro bit. Né? Na quarta, na quinta. Então, eu preciso esperar exatamente 8 clocks. Acho que não. Deixa eu... Não, XXX é o valor inicial, né? É antes da primeira borda. Tá? Repara que o laranja, ele vem até antes da primeira borda. Tá? Então, em teoria... Isso, então a gente começa aqui, né? O nosso estágio inicial, antes de vir a primeira borda, é tudo XXX, porque a gente não sabe o valor que está ali, né? Digamos assim, até tem um valor, a gente só não sabe qual é, né? Tá? E aí, quando vem a primeira borda, a gente tem a transição do laranja para o azul. Né? Então, teoricamente, a nossa primeira borda acontece no azul, né? Que é quando a gente escreve um bit. Tá? Mas uma coisa interessante é o seguinte, ó, o primeiro valor do nosso vetor vai escrever lá no último, né? Ele vai chegar lá embaixo só. Né? Então, de certa maneira, o cinza aqui, ó, é depois do nosso terceiro clock, em que a gente tem 0, 1, 1, né, que foi a nossa entrada, 0, 1, 1. Mas é interessante ver que o 0, né, veio parar lá embaixo, o que faz bastante sentido, né, gente? Tá? Então, assim, ó, deixa eu voltar para o quartos agora, que não tem essa riscalhada toda. Só fechando esse desenho, tá? Para eu evitar que o 1 sobrescreva todo mundo, né, o que a gente vai ter que fazer aqui é pegar esse nosso mux, pegar esse cara, né, e colocar ele aqui, né? Certo? Então, o que a gente teria que fazer é o seguinte, deixa eu só reescrever aqui um pouquinho, tá? O que a gente teria que fazer é ligamos este cara aqui, né? Então, reparem, essa mesma realimentação que a gente tem, eu vou gerar no nosso segundo cara aqui, tá certo? E aí, a gente vai lidar o que antes era uma carga de entrada, eu vou colocar no bit anterior, né? Tá claro? Então, este cara eu vou colocar aqui, né? Então, agora o que acontece é o seguinte, a gente tem essa realimentação, tá? Também pilotado pela nossa seleção, e quando a gente quiser que este cara aqui, né, que o AC0, o ACOut 0 desça, né, a gente vai tratar ele como sendo a nossa entrada B. E a carga vai continuar sendo Opa, o que está acontecendo? Senti uma pessoa ali. Tá? A nossa carga, por sua vez, né, gente, vai continuar sendo a mesma carga, tá certo? Faz sentido para vocês isso? Agora, o que acontece? Né? Quando a carga for zero, todos os, ou pelo menos esses primeiros dois estágios vão estar girando entre eles. Né? Mas quando eu colocar a carga em 1,
a entrada AC0 vai passar para o ACOut, tá? E ao mesmo tempo em que esse dado entra no ACOut, este dado também gira e entra no AC1. Tá certo? Vocês querem que eu jogue lá no Paint para pintar isso aí também? Tá, vamos lá então. Ó. O que acontece aqui então, tá? Vamos pegar como a primeira cor aqui o verde, tá? Então, deixa eu pegar em preto. A gente tem aqui o nosso clock, tá? Então, a gente tem, eu vou pegar nessa primeira parte o verde, tá? Depois vou passar para o roxo, deixa eu só desenhar a nossa próxima borda, né? A nossa próxima borda está aqui e a última está aqui, né? Então, eu vou deixar essa parte como sendo roxo e por final eu vou deixar o vermelho aqui nessa, e aí, sei lá, marrom aqui. Então, vamos lá. Quando a gente está no verde, tá? Vamos botar aqui a carga igual a 0, certo? Então, o que acontece? Com a carga igual a 0, este cara gira, né? Fica girando internamente, certo? Com a carga em verde, o AC0 ele chega até aqui e aqui ele é barrado, certo? Da mesma maneira, tá? Este sinal aqui no verde, certo? Ele desce até aqui e aqui ele é barrado também, tá? Porque como a carga é a mesma, ela vai barrar e vai barrar aqui embaixo, certo? Então, por estar sendo barrado, aqui no verde, este cara também está girando, né, entre ele, certo? Até aí tudo bem? Isso, porque o carga C é 0, então a gente tem esse loop girando, né? Até aqui, tá? Durante o verde a gente não sabe qual é o valor, né? Certo? Agora, quando a gente entra no roxo, tá? Eu vou colocar o AC igual a 1, tá? Porque eu quero que o roxo seja assim, né? E o carga C vai ser igual a 1 também, tá? Então, aqui no roxo, tá? Nós temos o carga C, continua igual ao verde, né? A diferença é que quando a gente coloca o carga C igual a 1, esse roxo vai passar até aqui, né? E esse verde, que desce até aqui, eu vou cortar esse verde, tá? Então a minha carga vai mudar a característica, né? Vai passar este cara e vai bloquear este. O mesmo vai acontecer aqui embaixo, né? Ele vai passar esse e vai bloquear este cara, tá certo? Então o que acontece é, esse 1 da carga C, né? Ele vai passar para cá e vai se tornar 1, certo? Porque esse 1 vai girar aqui e vai colocar o 1 na saída, né? Isso, exatamente. Tá? O carga C, é que aqui eu cometi um erro, tá? O carga, esse 1 aqui, era para ser em verde, tá? O 1 sempre esteve aqui, né? Só que o 1 estava parado aqui, tá certo? Então, quando eu mudei o carga a C, tá? E claro, o meu carga C, ele AC, tá? Ele tem que ter subido um pouquinho antes, tá? Do clock, né? Então tem um tempinho aqui entre o AC ter passado para 1 e o clock, tá? Porque aí dá tempo desse verde passar e chegar até aqui com 1, né? Então quando o clock acontece, que a gente passa para o roxo, aí sim esse 1 passa para cá, né? E a gente tem esse 1. Ao mesmo tempo em que isso acontece, né, veja que esse x, que a gente não sabe qual era o valor, ele estava parado aqui, né? Então, quando essa carga C subiu, tá, este cara veio até aqui e bateu na porta do D, tá? Mas ele só vai realmente passar no roxo, né? Então, no roxo, que ele vai passar para cá e vai virar o x, né?
Só que o importante é que esse x é o mesmo que esse, né? Então, assim, ó, para eu jogar um valor só, se ao invés de x eu tivesse 0, né, aqui a gente também teria 0. Deu para entender? Então, o que é importante acontecer? Ao mesmo tempo em que essa transição acontece, aconteceu em paralelo essa transição também, né? E, ao mesmo tempo, essa transição também acontece, tá? Porque sempre que o clock levanta, todos os flip-flops são ativos ao mesmo tempo, né? E eles passam a entrada para a saída. Tá? A diferença aqui, assim, só acelerando, né? Que quando a carga C voltar a ser zero, né? A gente vai bloquear este cara e este cara ao mesmo tempo. Né? E a gente vai fazer com que eles se voltem a se retroalimentar. Né? Então a gente estanca esse caminho, né? Ele vai chegar aqui e vai ser bloqueado de novo. Tá certo? Perfeito, exatamente. Tá? Então, a gente tem aqui, claro, né? Portanto, nossa instância 0, instância 1, a 2 e por aí vai. Né? E essa retroalimentação faz com que, a menos que o carga esteja ligado, isso aqui está tudo travado. Né? Nada disso acontece. Certo? Ok. Então, deixa eu só resumir o que a gente viu até agora. A gente viu registradores, né? A gente viu como fazer registradores com carga paralela de quantos bits a gente quiser, né? E a gente viu agora como fazer um registrador, né, com load serial. Né? Então a gente tem um único bit entrando no nosso registrador, mas o registrador passa adiante os sinais até encher totalmente o registrador, tá certo? Além disso, o que a gente também viu é o que a gente chama de shift register, ou um registrador de deslocamento. Né? Porque a cada clock, o bit passa para o estágio seguinte, e para o estágio seguinte, e para o estágio seguinte. Né? Então, o que eu vou fazer agora... Vou passar para os slides, tá? Para dar uma aceleradinha na... A nossa aula é a aula 12, né? Mas essa primeira parte aqui não importa muito, tá? A gente vai ver ela só mais tarde. A gente entra direto aqui no slide 11 de registradores. Tá? Então, aqui em registradores é onde a gente entra. Tá, não sei o que está ali embaixo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Só um pouquinho, gente. Excelente, obrigado, PowerPoint. Tu diz para esse cara aqui? Isso, aqui no último. Sim, aqui também vai precisar de um MUX, né? Tá? Pelo mesmo motivo. Né? A gente recebe daqui ou a gente passa adiante. Né? Então eu estou tentando colocá-lo aqui, não sei porque não está funcionando. Não é você. Ok. Não sei porque eu não consigo escrever nela.
Vou jogar lá na direita. Ó, por algum motivo agora funcionou. Beleza. Tá, então aqui a gente tem os registradores, tá? Eu vou passar um pouquinho rápido por isso que a gente já acabou de ver, tá? Então, existem 3 tipos de registrador, tá? Armazenamento, deslocamento e contador, tá? Registrador de armazenamento é esse que a gente acabou de ver, tá? Ele aparece aqui na direita, tá? Vocês têm um bit para cada... um flip-flop para cada bit do registrador, né? A gente tem um clock que se divide com todo mundo, né? Aqui a gente tem a entrada do bit 0, entrada do bit 1, tá? Reparem que elas entram em paralelo, que nem a gente viu, e aqui a gente tem as saídas, tá? Então, como registrador de armazenamento, isso aqui simplesmente basta, né? Que é a primeira parte que a gente viu. Qual é o problema que a gente discutiu? É o problema da carga, né? Que a gente quer usar uns registradores, porém não outros, tá? Então, a solução número 1 seria a gente desabilitar o clock, de acordo com cada registrador, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui, tá? O que a gente poderia fazer é, ao invés de simplesmente entregar um clock para o nosso registrador, a gente poderia pegar uma porta end, né? A gente poderia colocar uma porta end, tá? Em que a gente coloca a end no caminho do clock, certo? E a nossa carga poderia vir aqui, certo? Certo, gente? Se a carga estiver em 0, tá? O que acontece é que a gente não vai ter o clock chegando no nosso dispositivo, tá? Porque o 0 vai bloquear o clock e, consequentemente, vai desativar o nosso flip-flop. Tá? Em compensação, isso não é uma coisa muito legal de se fazer, porque a gente está mexendo no caminho do clock. Tá? E qualquer mexida no caminho do clock pode dar problema. Tá? Por exemplo, se nessa porta a gente colocasse 2 portas end no caminho do clock, vai mudar o atraso que o clock chega nas portas, né? Então isso seria problemático. Tá? A outra opção que a gente tem é usar na solução o load, né? Ou a carga, que é como a gente chama, tá? Que aqui vocês podem ver tudo que a gente discutiu até agora, né? Então, isso aqui é um multiplexador, né, gente? Em que a gente tem a carga e a carga invertida chegando no nosso multiplexador, tá? Do outro lado, a gente tem essa realimentação, né? Para quando a carga estiver zerada, que é também o que a gente viu ali nos slides. Tá? Então, aqui a gente mostra de maneira geral, aqui a gente tem ali, né, um flip-flop do tipo D, né, em que a gente tem a carga paralela, né? Cada D entra no seu registrador e a saída sai direto, tá? Então, tudo isso aqui foi bem o início da nossa aula. Depois a gente tem uma questão que a gente não chegou a discutir na aula, tá? Ali no quartos e tal, que é a transferência entre registradores. Tá? Mas a gente pode ver de maneira rapidinha aqui. Eu vou tirar esses multiplexadores, vou tirar todo mundo aqui. Tá? Que aqui o que a gente tem é o seguinte, ó, se a gente quiser transferir dado de um registrador para outro, a gente pode simplesmente ligar um registrador no outro, né? Então o dado vai passar para cá e só no próximo clock vai passar para esse registrador. Tá? O problema acontece quando a gente quer decidir, né, se a gente manda só para o cara de cima ou só para o cara de baixo, tá? Porque o dado é o mesmo, né? E aí naturalmente a gente precisa usar a carga. Né? Tá? Então aqui a gente tem um diagrama, tá, em que a gente mostra que o registrador A, a gente tem o registrador A, e a gente tem o registrador B. Tá? Então aqui ó, estão as saídas, né, porque que você pode ver aqui pelo Q, certo? Então aqui o que acontece é o seguinte, ó, nós temos o registrador A e o B,
e a gente pode querer enviar o A para ele mesmo ou o A para o B. Da mesma maneira, a gente tem o B que pode ir para o A e o B que pode ir para ele mesmo, né? Então, o que vocês veem aqui são sinais de controle, né? Então, esse sinal de controle diz que o barramento B, tá? E aqui em volta vocês podem ver que é o mesmo sinal, né? Então, isso aqui é um barramento em que a gente tem várias interconexões, tá? Então, esse aqui é um sinal que diz que o barramento B, o barramento B vai receber o A. Tá? E aqui diz que o barramento B vai receber o B. Tá? Então, a gente tem dois sinais aqui que são, de certa maneira, sinais de carga, né? Ou são, no mínimo, sinais de controle, tá? Que vão dizer se este barramento vai receber B ou se este mesmo barramento vai receber A. Né? Se os dois estiverem ativos, a gente vai ter um curto. Né? Isso é bastante óbvio. Né? Já aqui nesse outro lado, a gente tem que dizendo que o registrador B vai receber o barramento e que o registrador A vai receber o barramento. Tá? Então aqui a gente tem diferentes arquiteturas para escolher transferência de dados entre registradores. Tá? Aí nós temos registradores de deslocamento. Tá? A gente também chegou a ver esses registradores de deslocamento. Né? A diferença aqui é que a gente tem uma entrada e uma saída. Tá? E a entrada entra num registrador que, por sua vez, passa adiante, né? Até a nossa saída. Tá certo? No nosso registrador específico que a gente desenhou, tá? A gente ainda tinha a saída, tá? Em paralelo, né, gente? Então, a gente tinha a saída em paralelo, tá? Então, digamos que esse aqui seja o 0, 1, 2 e o 3, né? Aqui a gente tinha S0, S1, S2 e esse nosso out vai ser o S3. Tá? Então, com isso, tá? E com essa passagem de dados, vocês podem ver não só como a gente faz uma entrada serial, a gente vê também a própria saída serial, tá? Ou a saída em paralelo, né? Ou, que nem a gente viu antes, a gente poderia ainda ter uma entrada paralelo, né? A gente teria daí o I0, I1, I2, né? E I3. Tá certo, gente? Então, com isso a gente tem a nossa operação de shift, tá? Se vocês bem lembram, o shift ele recebe um dado de entrada e joga um dado na saída sempre, né? E ele sempre vai deslocando para a direita. Tá? Pergunto para vocês, alguém lembra a diferença entre o shift e o rotate? Isso aí. O rotate, aqui todos os nossos shifts são para a direita, né? Mas a diferença do rotate é que ele não tem entrada, né? O rotate ele pega a saída e joga na entrada de volta, né? Então a gente tem essa noção de laço aqui, tá certo? De novo, são todos right, né? São todos shift right, tá? Que é o que a gente também fez aqui no nosso circuito, né, pessoal? A gente fez aqui, supondo que é bit 0 e o bit 1, né? A gente está fazendo com que o dado sempre passe para a direita, tá certo? Se nós quiséssemos fazer o contrário, tá? O desenho fica um pouco pior, mas ele é relativamente simples também, né? No contrário, o que acontece, o que é, pessoal? É que esta saída, ela entra, né, aqui, assim, uma vez, né? Da mesma maneira que essa saída, ela entra aqui, né, gente? E essa saída, ela vai lá para a esquerda. Tá? E a gente, por fim, tem a nossa entrada como sendo uma entrada aqui, né?
Então, shift right é relativamente simples de fazer, né? O shift left, ele só vai no outro sentido. Tá? E aí eu pergunto o seguinte para vocês, ó. Se eu quisesse fazer um registrador que faz tanto shift right quanto shift left, como é que a gente faria? Claro que a gente tem que ter um bit de seleção, né? Mas como que a gente faria um registrador que faz tanto shift right quanto shift left? Perfeito. Isso aí. Tá? Então, em outras palavras, tá? Eu vou desenhar aqui, né? Até porque a gente está ficando com pouco tempo, né? A gente teria um registrador que tem um MUX, né? E aí a gente teria aqui, né, um registrador, o anterior, que ele recebe este aqui, né? Ou este aqui, certo? Então reparem que aqui a gente tem I, né? Aqui a gente tem o I menos 1 e aqui a gente tem o I mais 1, tá, gente? Então assim, ó, não tem muito segredo, tá? A maneira em que a gente vai pilotar os nossos registradores e as funções que eles vão fazer é sempre através de um multiplexador. Se nesse mesmo registrador eu quisesse possibilitar uma carga, ou seja, uma entrada paralela, né, a gente teria que ter uma outra entrada aqui, tá? Para ter o I, vou chamar de IN, né? IN, I, certo? Aqui a gente também, né, para fazer o negócio direito, né, a gente ainda teria aqui também a entrada, né, IN de I mais 1, né? A gente teria essa entrada aqui, né? E supondo mais um registrador, a gente também teria essa entrada aqui, né? Pode... Perfeito. Uhum. Isso. Eu vou repetir a tua pergunta, então. No último registrador vai ter que ter um multiplexador para diferenciar o shift e o rotate, sim. Né? Inclusive o primeiro também vai ter que ter. Né? Tá? No caso do rotate, a gente vai ter que ligar a última instância na primeira, dos dois lados. Né? E no caso do shift, a gente realmente só teria um bit, sei lá, um 0, por exemplo, né? E uma saída mesmo. Certo? Mas sim. Tá? Então, esse é o centro da nossa aula de hoje. Tá? Vocês podem ver que cada instância do nosso registrador, ela é de certa maneira modular, né? Tá? E ela sempre vai girar em torno de um flip-flop. Tá? E aí, claro, aqui eu esqueci de desenhar, né? Mas a gente ainda teria a realimentação, né, galera? Tá? Então a gente teria ainda a realimentação para dizer, não, ninguém escreve no nosso registrador. Tá? A gente sempre vai ter um flip-flop. Tá? A gente sempre vai ter aqui o nosso flip-flop. A gente vai ter um multiplexador que vai decidir o que entra no nosso flip-flop. E a gente vai ter aqui uma lógica que vai implementar o que a gente for fazer no nosso registrador. Né? Seja receber o dado anterior, receber o dado próximo, receber o próprio dado, né? Ou receber um dado externo, por exemplo. Certo? Então, esse é o principal da nossa aula de hoje. Tá? A gente sair lá daquelas NANDs, né, que simplesmente faziam esse controle aqui do clock, tá? Para a gente ter agora um módulo, né, em mais alto nível, que forma um componente que seja capaz de receber dados, né, ou no caso escrever esses dados internos, negar a escrita de um dado externo, ou seja, manter o valor que ele já tinha, tá? E fazer essas transferências de dados aqui da maneira que vocês quiserem, certo? Então, se a gente voltar aqui para a nossa aula, onde é que está a nossa aula? Cadê a nossa aula? Aqui. Tá? A gente tem as opções de shift do rotate, tá? A transferência serial entre os registradores, então aqui tem o shift, tá? Os dados estão passando, a gente meio que já discutiu. Então, vocês podem ver que o 1 desce. A cada ciclo de clock, o dado vai descendo, né? Aqui ele usa outro tipo de flip-flop que a gente ainda não aprendeu, tá? Mas o flip-flop que a gente aprendeu serve.
Transferência entre os registradores, né? A gente tem a transferência serial, um passa para o lado, tá? A gente tem aqui algumas saídas, tá? Então, o que a gente tem aqui é uma conversão de série para paralelo. Por quê? Porque a gente tem uma única entrada serial, mas a gente tem saídas em paralelo, tá? A gente também vai ter, aqui não apareceu, tá? Mas a gente eventualmente vai ter o contrário, né? Em que a gente tem entrada em paralelo, tá? E uma única saída serial, tá? Que vocês também já saberiam fazer, simplesmente ligando, né, um registrador no outro, tá certo? Então a gente recebe eles em paralelo e entrega serial, tá? Então na verdade isso aqui é detalhe. Aqui tem um exemplo, tá, de uma conversão de paralelo para serial, que é mais ou menos essa que eu mostrei, tá? E eu só vou chamar atenção para uma aqui outra coisa, né? Então aqui a gente tem a entrada E0, aqui a gente tem a entrada E1, tá? E eu vou chamar a atenção de vocês só para essa parte, né? Aqui a gente tem um flip-flop bem pequenininho, né? Então a gente tem esse shift para cá, né? Tá? Então a gente tem a estrutura do shift, tá? E aqui o que ainda tem é se é para shiftar, se é para fazer a carga paralela. Tá? Então são esses aqui os sinais, se vocês derem uma olhada, isso aqui de maneira geral, até parece, é um MUX. Tá? É um MUX com 2 sinais de seleção. Tá? Nada mais do que isso, certo? Então aqui tem uma transmissão serial, tá? Mostrando a conversão paralelo, série paralelo. Tá? Então qual que é a ideia? A ideia é que vocês tenham aqui uma entrada em paralelo, né? Então tem o bit 0 até o 7, tá? Mas a saída acontece de maneira serial, tá? Então, vocês recebem um dado em paralelo, passam dado a dado e recebem do outro lado em paralelo. Então, daqui para cá, a gente tem uma conversão paralelo-serial, né? E daqui para cá, o que a gente tem é uma conversão serial para paralelo, tá certo? Para que isso aqui serve? Para economizar pino, tá? Vocês já ouviram falar em interface serial, interface paralela? Tá? As impressoras mais antigas tinham uma interface paralela, né? O USB, por exemplo, é uma interface serial. Tá? Então, quando vocês passam dados via USB, vocês serializam os dados que naturalmente são paralelos, tá? Justamente para economizar pino. Tá? É menos área, normalmente é mais barato também. Certo? Aqui a gente tem um registrador de deslocamento bidirecional, tá? que eu acabei de desenhar. Então, o que a gente tem? A gente tem um flip-flop, tá? Aqui no caso do tipo D, né? E isso aqui é um MUX. Tá? A diferença é que o MUX ele tem a opção número 1, manter o valor, certo? Ele tem a opção número 2, receber o estágio anterior, certo? Então aqui até não desenhou, né? Mas a gente teria aqui outro FFD, né? Que é o SI-1. Então esse cara liga aqui, certo? Aqui a gente teria, né, outro flip-flop do tipo D, que é o SI mais 1. Então a saída desse cara entra aqui, certo? E a gente teria ainda, para finalizar aqui, uma carga, um load externo, né, que recebe ali o E de I, certo? Então, em outras palavras, a gente tem a nossa célula aqui, que é o nosso flip-flop, né, e a gente tem aqui um multiplexador com uma lógica dizendo quem que vai, de fato, escrever no nosso flip-flop. A saída dele continua sendo uma só e está aqui no nosso SI, certo? Então, gente, essa foi a primeira parte da nossa aula. Faltou a segunda parte, que é contadores, tá? Que contadores tem bastante a ver com o nosso laboratório. Mas o nosso tempo já meio que acabou, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, a segunda parte da nossa aula, dessa aula de hoje, que é contadores, tá? Eu vou fazer durante o laboratório. Então, o laboratório eu vou perder ali acho que uma meia hora,
para explicar um pouquinho mais como contadores funcionam, porque a gente precisa de uma meia hora para vocês entenderem. E depois dessa curta parte teórica aí do laboratório, eu vou passar o laboratório para vocês, tá? Mas eu já adianto para vocês, o laboratório de quarta é fazer um contador, certo? É um contador que conta para cima, um contador que conta para baixo, um contador que mantém o valor ou um contador que recebe uma entrada. Tá? Então, adianto para vocês, o contador de vocês vai ser um flip-flop, tá? Do tipo D, que vai ter um multiplexador, tá? 4 para 1, né? E aqui ele vai ter o mais 1, menos 1, que é o contador, né? Ele vai ter um mantém, então eu vou botar aqui Q, tá? E ele vai receber aqui uma entrada externa que é IN. Tá? Então, receber Q é fácil, receber uma entrada interna externa, né, é fácil, tá? Mas contar mais 1 e contar menos 1 é um pouco complicado. Tá? Então, no laboratório da próxima aula, no iniciozinho, eu vou dar uma parte teórica sobre contadores, explicar como soma 1, como subtrai 1, tá? E liberar para vocês fazerem no laboratório. Tá? Se vocês quiserem adiantando um pouquinho, vocês podem adiantar essas duas entradas, o Q e o IN, tá? E a parte do multiplexador de 4 e o flip-flop do tipo D, tá? Isso aí vocês podem adiantar, mas a parte do contador realmente é um pouquinho mais complicada. Tá? Então, abro aí de novo, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Na verdade, não, tá? Então, a pergunta é se ele vai receber o próximo e o anterior. Não, na verdade, não, pelo seguinte, o registrador que a gente vai fazer não é um registrador de deslocamento, tá? Ele é um registrador que se auto-incrementa ou se autodecrementa, tá? Eu posso até adiantar um pouquinho. O contador, tá? O autoincremento é essa tabela aqui, ó, certo? Então, assim, ó, para um contador de 4 bits, quando ele está 000, o próximo valor é 0001. E de 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 e por aí vai. Tá? Então, o que a gente vai fazer no caso dessa tabela, né, seria implementar 4 registradores, cada um para um desses bits, né, e fazer uma lógica, tá, de maneira que ele consiga se incrementar. Tá certo? Então, não tem essa parte de passar um para o outro, especificamente de deslocamento, a gente não vai fazer o registrador de deslocamento. Tá? Mas o contador a gente vai fazer. Certo? E aí, para eu explicar essa tabela aqui da maneira que vocês possam entender direitinho, a gente precisa aí de uma meia hora. Tá certo? Tudo vai ser quarta. Então, a primeira meia hora de quarta vai ser essa parte teórica aí de contadores e depois eu libero o laboratório para vocês. Certo? Então tá. Então tá bom, gente. Mais alguma dúvida? Senão eu vou parar a nossa gravação. Tá ok. Parando a gravação então.